Você não tem razão para temer quando tiver que responder ao chamado de Deus, mas você tem toda a razão para temer quando resolve tomar as rédeas de sua própria vida. Hoje, no dia 18 de abril, acompanhe o devocional. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram chamadas por Deus em determinados tempos para certos propósitos, mas que tiveram muito medo de responder a esse chamado. Moisés fez tudo o que estava ao seu alcance para fugir da obrigação de voltar ao Egito, confrontar o faraó e libertar os filhos de Israel. Ele ficou apavorado de responder ao chamado de Deus, mesmo depois desse Deus ter feito milagres para o convencer de sua presença e poder. Êxodos 3:4. Gideão também argumentou com Deus, certo de que era um engano da parte de Deus tê-lo chamado para ser aquele que levaria Israel a uma vitória decisiva contra os midianitas. Juízes 6. Deus teve que assegurar a Josué de que ele não precisava temer ao fazer Israel cruzar o Jordão em direção à terra da promessa. Josué 1. O povo de Israel rebelou-se contra o Senhor e se recusou a entrar em Canaã porque tinha medo de ser destruído pelos amorreus. Deuteronômio 1. Os soldados de Israel ficaram com medo em suas tendas quando confrontados pelo guerreiro gigante Golias. 1 Samuel 17. Pedro teve medo de se identificar como discípulo de Jesus e, numa maldita ansiedade, negou ao Senhor. Mateus 26. Cada momento de medo, cada ato de recusa foi também um ato de irracionalidade espiritual. Todas essas pessoas temerosas tinham sido convidadas a tomarem parte da obra História da massiva expansão global do Reino de Deus. Aquele que criou o mundo e o governa por sua vontade. Ele é soberano sobre todas as coisas físicas e espirituais. Ele governa todas as situações, lugares e relacionamentos para os quais seu chamado nos dirige. Ele é maravilhoso em sua sabedoria, abundante em sua graça e ilimitado em seu amor. Ele é o Deus que salva, perdoa, transforma e liberta. O que ele diz é sempre o melhor e o que ele quer é sempre bom. Quando ele nos chama, ele vai conosco. Ele capacita por sua graça a quem ele chama para alguma obra. Quando ele guia, também protege. Ele sustenta com poder e fidelidade cada uma das suas promessas. Nunca falha em cumprir tudo o que prometeu. Simplesmente não há risco nenhum em se responder ao chamado do Rei dos Reis. Incrivelmente perigosa é a rapidez com que esquecemos de Deus e como desenvolvemos lealdade aos nossos próprios planos e propósitos. Estamos sempre nos convencendo de que somos mais sábios, mais fortes e mais justos do que realmente somos, e por isso andamos em perigo. Somente a graça pode operar para nos lembrar de que a fé em Deus é um lugar de refúgio e de que a confiança em si mesmo é um campo minado. É a graça, e a graça somente, que nos capacita a seguir e descansar. O autor nos incentiva na leitura do livro de Isaías, capítulo 31, o versículo 1. Você tem ouvido o chamado de Deus? Tem atendido? Este foi o devocional do dia de hoje, do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Boa meditação, que Deus abençoe seu dia.